Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, mesmo depois de termos antes padecido, e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto,
Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Tendo posto estes grandes princípios, o apóstolo apela com sinceridade e efusão de coração para todo o seu procedimento no meio dos Tessalonicenses, como prova de que tinha sido animado do mesmo espírito que se regozijava de ver entre eles. Paulo não tinha dirigido exortações a outros, usando dos seus afetos em seu proveito. Não tinha encorajado os outros a suportarem aflições, sem ter ele mesmo a coragem de as suportar. Insultado e maltratado em Filipos, tinha tido bastante ousadia em seu Deus para renovar os ataques contra o reino das trevas em Tessalônica, e com uma grande energia. Não tinha lisonjeado os tessalonicenses para os ganhar. Tinha-lhes apresentado a verdade como sendo ele mesmo um servo de Deus. Tinha trabalhado com as suas próprias mãos para não os sobrecarregar. Todos os seus caminhos no meio deles tinham sido percorridos perante Deus, na luz e pela energia do Espírito Santo, num espírito de dedicação. Como queria que eles andassem, assim ele tinha andado também. E eles bem o sabiam, santamente, justa e irrepreensivelmente no meio deles, tal como os tinha exortado, com toda a afeição e ternura, a andarem de uma maneira digna de Deus, que os chamava para o seu reino e para a sua própria glória. Vemos ainda nesta última expressão a estreita relação do cristão com Deus. No seu caráter individual, o cristão tem a sua parte no reino e na glória de Deus, e o seu procedimento deve convir a uma tal posição. Trata-se aqui da própria posição do crente em relação com Deus, como antes fora questão das suas relações com Deus e o Senhor Jesus Cristo. Em seguida, o apóstolo fala do meio pelo qual esse mundo de novos pensamentos tem sido adquirido ao cristão. Deus falou para se revelar a si próprio, assim como aos seus desígnios. Deus tinha confiado o evangelho a Paulo, verso 4, e Paulo tinha agido como estando na presença de Deus e perante ele responsável. Os tessalonicenses também, por seu lado, tinham recebido a palavra, não como sendo a palavra de Paulo, mas sim a palavra do próprio Deus, que lhes era dirigida pela boca de Paulo. É interessante, e é também para nós um pensamento muito sério, vermos que, pelo que concerne à manifestação do poder de Deus neste mundo, embora a obra seja de Deus, o fruto dos trabalhos dos seus servos responde ao caráter e à perfeição desse mesmo trabalho. Assim, as ligações da graça e a comunhão estabelecem-se, a gente compreende-se mutuamente, a obra manifesta o obreiro. O obreiro regozija-se naquilo que o seu coração tinha desejado para as almas, que são os frutos dos seus trabalhos,
e estas sabem apreciar o procedimento e o trabalho do obreiro, reconhecendo o poder da graça nele, que foi o meio de as colocar naquela posição. E uns e outros, conhecendo a Deus, regozijam-se na comunhão da sua graça. Paulo estava muito com Deus quanto à sua alma e à sua obra. Os tessalonicenses tinham, por consequência, recebido a palavra neste mesmo poder. Estavam, pois, com o apóstolo em comunhão com Deus, segundo este poder e segundo esta intimidade. Vemos aqui, de passagem, os judeus privados desta relação com Deus. O remanescente era recebido em graça e sofria da animosidade do povo. Os eleitos de entre os gentios colhiam, por seu lado, a hostilidade dos seus compatriotas, pelo testemunho que davam contra o príncipe deste mundo, pelo seu procedimento cristão e pela sua confissão de um Cristo celestial, de um Cristo que o mundo tinha rejeitado. A religião dos judeus tinha se tornado em pura inveja contra os outros. A pretensão à posse exclusiva dos privilégios religiosos, privilégios muito preciosos, quando Israel os gozava com Deus, como testemunho do seu favor, tornava-se numa fonte de ódio no coração desse povo, quando Deus, na plenitude da sua graça soberana, queria abençoar outros que não tinham quaisquer direitos. Por essa pretensão exclusivista, os judeus renegavam os direitos de Deus, que antes os tinha escolhido como povo seu. Renegavam a graça de Deus, segundo a qual ele atuava para com os pecadores, e que teria sido fonte de melhores bênçãos para eles próprios. Ora, entretanto, a recusa deles de participarem tinha transportado a cena das nossas esperanças e das nossas alegrias da terra para o céu, para lá onde nós conhecemos o Senhor, e onde ele ficará até que venha reclamar os seus direitos sobre a terra. Porém, antes de os reclamar, ele nos tomará para si, e até lá, a palavra de Deus é a fonte da nossa confiança, a revelação da glória, da verdade e do amor. Esta palavra é poderosa naqueles que creem. Os judeus são postos de lado. Pela sua oposição à graça para com os gentios, tinham tomado uma posição de inimizade contra Deus em graça, e a ira tinha descido sobre eles. Esta ira não estava ainda executada, mas eles tinham se colocado na posição que acabamos de indicar. Não se tratava apenas de terem violado a lei. Eles tinham já morto os seus profetas, que lhes tinham sido enviados em graça, e tinham já entregado à morte o Cristo, Jesus, o Senhor. Agora só a graça soberana poderia trazer remédio para o estado deste povo. Mas os judeus resistiram a essa graça, porque Deus, atuando segundo ela, era bom também para com os gentios e concedia-lhes, ao mesmo tempo que aos próprios judeus, ainda melhores privilégios do que aqueles que os judeus tinham perdido. Por isso a ira tinha finalmente vindo sobre eles como povo. Os cristãos tinham agora o usufruto de melhores privilégios em lugar dos judeus. Não é aqui um momento oportuno de explicar os caminhos de Deus, que se cumprirão mais tarde a respeito do remanescente deste povo. Na passagem de que agora nos ocupamos,
o apóstolo fala do povo judeu para mostrar que os cristãos, aqueles que tinham recebido a palavra, estavam sós em relação com Deus. É a recepção da palavra pela fé, e nada mais, que põe realmente as almas em relação com Deus. Os privilégios hereditários eram, na sua natureza, a oposição contra a graça e contra a soberania divina, e, por conseguinte, contra o caráter do próprio Deus e dos seus direitos divinos, porque Deus é soberano e Deus é amor. A palavra revela a graça. Nós obedecemos a esta palavra e cremos nela. E o cristão, posto em relação com Deus, anda em comunhão com Ele nos seus caminhos e espera o Filho, em quem Deus se revelou aos homens. É o fruto daquilo que o cristão recebeu quando creu. É um princípio ativo de vida e uma luz que vem de Deus para o caminho. O apóstolo bendizia a Deus pelo procedimento dos Tessalonicenses. E, tendo esclarecido este ponto, volta à alegria da sua comunhão com eles, de harmonia com a bênção positiva que tinha trazido a revelação de Deus aos seus corações pela palavra. Paulo bem queria ter visto os Tessalonicenses e gozar dessa comunhão, conversando com eles face a face. Mas, enquanto o conhecimento de Deus se adquirir somente pela palavra, isto é, pela fé, enquanto o Senhor estiver ausente, uma outra consequência emana dessa ausência, a saber, as alegrias entremeiam-se com os combates. Todavia, os combates, embora à vista do homem interrompam essas alegrias, tornam-nas mais doces, mais reais, conservando-lhes o seu caráter celestial e fazendo do próprio Senhor, de quem não podem ser separadas, o centro, o ponto comum onde os corações se unem com a consciência de que estão no deserto. Sente-se que é preciso esperar uma cena e um tempo onde o mal e o poder do inimigo já não estejam e onde Cristo seja tudo. Alegre esperança, santa alegria, poderoso vínculo do coração com Cristo. Quando Cristo for tudo, a nossa alegria será completa e todos os santos dela gozarão. Paulo tinha querido ver os Tessalonicenses pelo menos 2 vezes, mas Satanás tinha-o impedido de o fazer. Tempo virá em que o apóstolo gozará plenamente da presença deles e do seu trabalho entre eles, vendo-os em plena posse da glória na vinda de Cristo. No próprio apóstolo, quando se encontrava em Tessalônica, a vida cristã tinha-se plenamente desenvolvido em amor e em santidade. Ele tinha estado no meio dos Tessalonicenses cheio de ternura, como uma mãe que alimenta os seus filhos, e pronto, tanto eles lhe eram queridos, a dar-lhes não só o Evangelho, mas também a sua própria vida. Paulo tinha sido ao mesmo tempo santo e irrepreensível em todo o seu procedimento. Que energia de vida e de afeição jorrava nele pelo poder divino, sem que o seu coração tivesse em conta outras consequências além da bênção dos eleitos e a glória de Deus. É isto a verdadeira vida cristã, quando se não discute no coração, por incredulidade, mas sim fortes na fé, contamos com Deus para podermos servi-lo. Deste modo, o amor é livre. Se estamos fora de nós, é para Deus. Se somos prudentes e cheios de consideração,
é somente para o bem dos outros. E que vínculos que isto cria! A perseguição não faz senão acelerar a obra, forçando o obreiro a ir para outros lugares, quando talvez se sinta tentado a gozar dos frutos de seus trabalhos na companhia daqueles que foram abençoados por seu intermédio. Capítulo 2, 2. O coração do apóstolo, embora ele estivesse ausente, permanecia sempre ligado aos Tessalonicenses, lembrava-se dos seus bem-amados, orava por eles, louvava a Deus pela graça que lhes tinha sido concedida, assegurando-se, com alegria, quando pensava nisso, de que eles tinham parte na glória como eleitos de Deus. Capítulos 1, de 3 a 4 e 2, 13. O vínculo permanece firme, mas, sendo o caminho do gozo atual de uma comunhão pessoal exteriormente obstruído, permitindo-o Deus, pelas manobras de Satanás, o coração do homem eleva-se mais alto e procura a plena satisfação do seu amor cristão para o momento em que Cristo, presente no seu poder, tiver tirado todo o obstáculo e cumprido os desígnios de Deus acerca dos santos, quando o seu amor tiver dado todos os seus preciosos frutos neles, e gozarem juntos, ele, Paulo, e os seus queridos filhos na fé, de tudo o que a graça e o poder do Espírito tiverem produzido neles. É para esse dia que o apóstolo que, de momento, não pode satisfazer o seu ardente desejo de os ver, dirige os seus olhares. E note-se que, se ele remete à plena alegria da comunhão com eles para esse bendito momento, é porque o seu coração estava já repleto dessa suprema alegria. O poder do Espírito, atuando de harmonia com a verdade, leva sempre o coração para esse excelso momento. Impele a alma a trabalhar com amor neste mundo, fazendo realizar assim a oposição que existe entre as trevas deste mundo e a luz, quer essas trevas prevaleçam nos homens, quer se manifestem na influência direta do príncipe das trevas. O poder do Espírito faz sempre sentir a necessidade desse dia de luz, em que o mal já lá não está, para impedir o novo homem de gozar do que é bom, na comunhão dos bem-amados de Deus, e, acima de tudo, para o impedir de gozar da presença do seu Salvador glorificado que o amou, embora, para exercitar a sua fé, ele esteja, de momento, oculto. É Cristo que é a fonte e o objeto de todos esses afetos. É Ele que os sustém e os alimenta, que os atrai sempre para si pela sua beleza e pelo seu amor, e que nas dificuldades da vida cristã fortalece o coração e o impede para o dia da nossa reunião com Ele, para o dia da sua vinda, em que o coração será livre para se ocupar sem interrupção de tudo que nos une a Ele. Este pensamento da presença do Salvador domina tudo, quando a alegria divina da redenção em todo o seu frescor enche o coração. É o que se encontra nesta epístola. Somos convertidos para esperar. Capítulo 1. Gozaremos da comunhão dos santos, dos frutos dos nossos trabalhos, quando Ele voltar. Capítulo 2. O dia de Cristo dá ao nosso pensamento a respeito da santidade, a sua força e a sua medida. Capítulo 3. Destrói as penas do coração, que de outro modo
acompanhariam a morte dos santos. Capítulo 4. É para esse dia que os fiéis são guardados. Capítulo 5. A vinda do Senhor, a presença de Jesus enche, pois, o coração do crente, quando a vida brota na sua frescura, e enche o coração de uma alegre esperança, cujo cumprimento brilha diante dos nossos olhos, numa cena de alegria, onde todos os nossos desejos serão realizados. Mas, voltando ao fim do capítulo 2, o elo que Satanás procurava quebrar, interrompendo assim o gozo desta esperança, fortificava-se antes naquilo que o coração do fiel se ligava pela fé à vinda do Senhor. A corrente do Espírito, à qual Satanás podia pôr esse dique, embora desviada do seu leito natural, não podia ser detida, porque corria sempre. Difundia-se em jorros que fertilizavam tudo à sua volta, enquanto se dirigia para o mar, onde se encontrava a plenitude das águas que alimentavam a sua nascente. Devemos notar aqui que os frutos especiais dos nossos trabalhos não estão perdidos. Encontram-se na vinda de Cristo. A nossa principal alegria pessoal consiste em vermos o próprio Senhor e sermos semelhantes a Ele. Esta é a posição de todos os santos, mas há frutos particulares em conexão com a obra que o Espírito opera em nós e por meio de nós. Em Tessalônica, a energia espiritual do apóstolo tinha trazido um grande número de almas a Deus, à espera de Jesus e a uma estreita união com Ele próprio na verdade. Esta energia devia ser coroada na vinda de Cristo pela presença desses crentes na glória, como frutos dos trabalhos do apóstolo. Deus recompensaria assim os trabalhos deste, dando um brilhante testemunho à sua fidelidade pela presença de todos esses santos na glória. E o amor que tinha atuado no coração de Paulo encontraria sua satisfação, vendo os objetos desse amor na glória e na presença de Jesus. Esses tessalonicenses deviam ser a sua glória e a sua alegria. Esse pensamento servia para apertar ainda mais os laços que existiam entre o apóstolo e os santos de Tessalônica, e para confortar este nos seus trabalhos e nos seus sofrimentos. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.